Por que a gente usa a zona de treinamento? Porque elas são faixas de intensidade definida com base nos marcadores fisiológicos ou de performance, como o pace, né, o ritmo. Os marcadores fisiológicos, esses 3 de branco, são o que eu uso na corrida de rua. Os 2 amarelos, a gente não tem como medir com frequência. O que eu uso? O consumo máximo de oxigênio. Você tem um teste validado que te entrega uma fórmula com um VO2 máximo. Então, vou usar esse resultado. Outra forma de ter uma zona de treinamento, a partir da escala de percepção de esforço. Outro marcador fisiológico, frequência cardíaca. Desses 3 que eu utilizo, se eu tiver que escolher um, eu ficaria apenas com a escala de percepção de esforço. Porque ela dá toda a informação que eu preciso. A frequência cardíaca é falha e também o relógio não vai te dar essa precisão da frequência cardíaca. Pô, é um monitor. O monitor tem erro. Você pode, Vitor, aqui tem 9 sensores. Pô, mas o meu não tem 9. O meu... Beleza, você vai ter erro. O consumo máximo de oxigênio, a gente já viu. Está vendo, aliás. Tem diversas possibilidades da pessoa não fazer um teste máximo. Tem a possibilidade da pessoa não entender o teste e fazer de maneira mais fácil. Então, também tem erro. A escala de percepção de esforço não tem erro. Porque qual é o erro que tem? Aliás, já falei que todo teste tem erro, aí chega agora e fala que não tem erro. Pô, o cara tá maluco, né? A escala de percepção de esforço, quando a pessoa aprende a usar, dificilmente ela vai dar uma resposta errada para você. Então, o principal erro da escala de percepção de esforço é o treinador não ensinar a usar antes de pedir para a pessoa a informação. Pô, e a escala de percepção de esforço, cara, você coloca no celular, você pega uma folha, plastifica e mostra para a pessoa. Eu fiz isso na minha tese. A minha tese eu usei 7 escalas de percepção. De esforço, umidade da pele, sensação térmica, conforto, sede, dor e recuperação. 7 escalas de percepção. Por quê? Porque é a melhor ferramenta que a gente tem. Se você ensina a pessoa, ela vai te dar a informação precisa. A frequência cardíaca, a pessoa tomou um susto, aumenta. Dormiu mal, muda. Está estressado, muda. Você não tem como confiar na frequência cardíaca. Consumo máximo, como eu já falei, a percepção de esforço, a pessoa realmente vai te falar, se ela está cansada, ela vai falar que a recuperação dela está ruim. Se a percepção, pela percepção de esforço, quando a pessoa estiver cansada, ela vai conseguir fazer um treino bem realizado, talvez um ritmo mais baixo, mas na percepção que você queria. Olha, eu quero que você corra na zona 2, percepção 5 ou 6. O ritmo para ela talvez fosse 5 minutos por quilômetro. No dia, ela correu a 5,20. Aí você foi mais lento? Pô, professor, mas a minha percepção foi 5 ou 6. Mas por quê, pô, professor? Hoje eu estou cansado, eu não dormi bem. Então, são esses detalhes que me fazem escolher mais a percepção de esforço do que qualquer outra variável. E aí vem um ponto. Usem o máximo de marcadores fisiológicos que vocês puderem. Usa a frequência cardíaca, sabendo dos erros que ela tem. Usa a percepção do esforço, use o consumo máximo de oxigênio. Quanto mais informação, melhor. Inclusive, é um problema que a gente tem hoje, né? É o excesso de informações. Aí você está falando aí da métrica, né? Pô, a quantidade de informação que você recebe pelos aplicativos de tecnologia não tem limite, né? Você tem que ter uma base de dados gigante para armazenar, para analisar esses dados. Então, hoje a gente tem muitas informações. Mas, assim, a gente tem que ter algumas que você vai confiar e olhar, prestar mais atenção nela. O restante vai ser para monitorar, ajudar, acompanhar. Mas algumas têm que ser as principais. E as últimas duas aí que a gente não tem, pelo menos eu não tenho, como medir com frequência os meus alunos, até porque meus alunos são online, que é o limiar de lactato, para você definir realmente qual é o limiar 2 dessa pessoa, e os limiares ventilatórios. Por que usar? Permite ajustar o treino às capacidades e necessidades do corredor, ajuda a equilibrar os volumes e as intensidades, né, de acordo com a distribuição da intensidade, e foca em diferentes sistemas energéticos.
aeróbio, anaeróbio, conforme os objetivos do corredor. Então, aqui em cima a gente tem as 3 zonas. E aqui embaixo são as mesmas zonas, mas quem trabalha com 5 zonas. Essa linhazinha vermelha é o limiar de lactato. Essa primeira linha, que divide a zona 1 da zona 2, é o limiar 1. Limiar de lactato 1 ou limiar ventilatório 1. Essa segunda linha é o limiar de lactato 2 ou limiar ventilatório 2. Então, limiar 1, limiar 2. Até o limiar 1, o lactato não aumenta. Nesse momento, nós estamos em repouso. Não existe lactato zero. Nosso corpo está sempre produzindo e removendo. Quando nós estamos em repouso, ou até o limiar 1, a produção é igual à remoção. Então, você produz o lactato e remove. Ele não está se acumulando. Entre os dois limiares, entre o limiar 1 e o limiar 2, que é a zona 2, o lactato ele começa a subir, começa a acumular. Mas, como eu disse, dentro da zona 2, nós conseguimos correr de 30 a 60 minutos. Hoje, eu consigo correr 20 minutos na zona 2. Talvez chegando ali 25. Estou muito destreinado. O queniano, ele vai correr 60 minutos na zona 2. Eu faço esses exemplos para vocês entenderem. Por que 30 e 60? Se estiver bem condicionado, ele consegue correr até 1 hora na zona 2. Se estiver mal condicionado, você consegue correr até 30 minutos dentro da zona 2. E isso implica num outro ponto, que é o seguinte: qual a distância que eu consigo correr na zona 2? O queniano ele vai correr 1 hora. 1 hora ele corre 21 quilômetros. A recorde da meia maratona está em 56 minutos, eu acho. Então, ou seja, ele consegue correr 21 quilômetros na zona 2. Como eu falei com vocês, eu hoje talvez corra 20 minutos. 20 minutos na zona 2, a 6 minutos por quilômetro, são 3 quilômetros. Não, é isso mesmo. Mais ou menos 18 minutos, 20 minutos. Ou seja, o queniano consegue correr 21 quilômetros, 1 hora na zona 2. Eu hoje, destreinado, consigo correr 3 quilômetros na zona 2. Então não adianta eu passar um treino ritmado por Vitor de 10 quilômetros na zona 2, porque vai ser muito sofrido para mim, vai ser muito difícil. São essas informações fisiológicas que a gente vai juntando para montar o treino. Então, por exemplo, para mim hoje, mesmo que dê lá uma distribuição da intensidade piramidal e eu tenho que fazer mais treinos na zona 2, eu não vou conseguir fazer, por exemplo, 10 quilômetros na zona 2, até porque meu volume de treino está baixo, né? E vamos lá, se eu fizer 30 quilômetros por semana, 20% vai ser na zona 2. 20% de 30 são 6 quilômetros na semana na zona 2. Mas, pô, Vitor, você falou que só consegue fazer 3, então eu vou ter que fazer 3 quilômetros em um dia na zona 2, 3 quilômetros em outro dia. Então eu vou distribuir esses 30 quilômetros na semana e eu sei que um dia eu vou ter que fazer 3 quilômetros, outro dia eu faço 3 quilômetros, para não fazer ritmado. Ou então, até uma outra possibilidade, eu posso fazer treinamento intervalado de moderada intensidade, o MIT. Eu não vou fazer um HIIT, vou fazer um MIT. Treinamento intervalado de intensidade moderada. Eu tenho que fazer 6 quilômetros na semana, na zona 2. Beleza. Eu não consigo fazer 6 quilômetros direto. O máximo que eu consigo são 3 quilômetros na zona 2, a 90%. Qual treino que eu posso passar, então? Ou eu pego esses 6 quilômetros e divido em 2 dias, 3 quilômetros num dia, 3 quilômetros no outro, ou posso fazer um dia de treinamento intervalado de intensidade moderada, o MIT. Passo 3 séries de 2 quilômetros a 80% do VO2 máximo. Ao invés de eu jogar o treino aqui no limiar 2, eu faço um treino mais próximo ao limiar 1. E aí eu consigo fazer esses 6 quilômetros dentro da zona 2, mas com uma intensidade menor do que o limiar 2. Vocês estão entendendo como que a gente consegue, a partir dessa informação da fisiologia, quanto tempo eu consigo permanecer na zona 2, quanto tempo
quantos quilômetros eu tenho que correr na semana, eu vou montando meu treino. E aí tudo isso vem de onde? Vem do IPT, vem do teste certo. Aí se você faz, olha só como que são, olha como que é a cadeia de erros. Você fez um teste de 3.000 metros, a pessoa fez em 20 minutos. Já matou todo o restante do seu treinamento. Da periodização para frente vai dar tudo errado. Não vai ser adequado. Vai dar tudo errado, é feio a gente falar, né? Mas vai ser difícil você acertar, porque você já errou no teste. Escolha o teste certo para não ter uma cascata de erros na sequência. Escolher o teste certo, a sequência vai ser mais fácil de você acertar. Porque aí você vai escolher o teste certo, acertou na distribuição da intensidade, acertou no IPT, acertou nas zonas de treinamento, você vai acertar na sua prescrição. Errou o teste, você erra tudo que vem para frente. E aqui embaixo você tem as 5 zonas, para quem gosta de trabalhar com 5 zonas. Eu opto pelas 3, porque são 3 momentos fisiológicos. Antes do limiar 1, entre limiares e depois do limiar 2. Nós temos essas 3 zonas de treinamento. Treinar 5 zonas, para mim, por exemplo, qual é a diferença da zona 1 para a zona 2? Você pode falar treinos. Na zona 1, para quem trabalha com 5 zonas, é aquecimento. A zona 2 é treino contínuo. Beleza, mas qual é a diferença fisiológica da Z1 para a Z2? Até hoje ninguém me explicou. Qual é a diferença do Z4 para o Z5? Eu não sei, a diferença fisiológica. E aí sim, né, aqui, após o limiar 2, é onde a gente tem um acúmulo de lactato. Acúmulo de lactato, que por sua vez a gente lembra, né, lactato é bonzinho, lactato não é vilão. Lactato é bonzinho, lactato é importante demais. Lactato é fonte de energia quando nós estamos no repouso. O mal da história é o hidrogênio. Eu costumo falar nas aulas que o lactato cometeu o crime, mas o mandante foi o hidrogênio. É dessa forma, o hidrogênio não aparece. A gente só fala lactato, lactato, mas o mandante do crime foi o hidrogênio. Quem atrapalha a nossa fisiologia é o hidrogênio. E dentro lá da bioquímica, né, você tem a produção do ácido lático e depois ele se dissocia em lactato e hidrogênio. O hidrogênio, ao se acumular, causa acidose e impede a gente manter a nossa performance. Por que a gente não corre a 20 km por hora durante 50 horas? Durante 5 horas? Porque não dá, você não consegue. O seu limite fisiológico não te permite isso. E aí vem o oxigênio. Beleza, você correu, deu um intervalado, pauleira, 1 minuto lá, máxima velocidade. Acumulou muito lactato. Veio a recuperação. Como que você está? Primeiro está ofegante. Por que você fica ofegante? Para entrar mais oxigênio. Dei um estímulo muito forte, acumulei muito hidrogênio. Eu tenho que tirar esse hidrogênio do meu corpo. O lactato não é o problema. O lactato vai para o sangue, do sangue ele chega no fígado, do fígado, no ciclo de Cori, ele volta a ser glicose e volta para o sangue como glicose. O lactato nos ajuda muito. Por isso que eu falei, o lactato é fonte de energia. No repouso, ele vai para o fígado e se transforma em glicose e volta para a corrente sanguínea. O hidrogênio tem que sair do nosso corpo. Por isso que a gente fica ofegante, porque você tem que ingerir muito oxigênio. Você tem que ingerir, né? Você tem que inspirar muito oxigênio para ele ser transportado e tirar esse hidrogênio. Aí vem a primeira pergunta de prova. Presta atenção. Você emagreceu, perdeu 10 quilos. Por onde que essa gordura saiu do seu corpo? Opção A, pela urina. Opção B, pelas fezes. Opção C, pelo suor. Opção D, eu não vou falar não porque é a correta. Qual é a opção? Qual que é a opção certa? Por onde que sai a gordura? Quando a gente emagrece, a gordura sai aqui, ó, pelo nariz. A gordura sai pela respiração. Toda gordura, lembra lá da aula de bioquímica que você não gostava porque tinha muito número. A aula de bioquímica nos ensina que toda gordura, no final da cadeia transportadora de elétrons, é transformada em ATP, água e gás carbônico. E o que a gente respira? Eu acho que é água e gás carbônico. O ATP a gente usa como energia. Água e gás carbônico a gente sai na respiração. Então, toda gordura, ela sai pela respiração. Beleza? Todo mundo respondeu certo? Então, beleza. Agora já sabe. Quando alguém falar, não, sai pelos poros, sai pelo suor, pela urina,
pelas fezes, né? Porra, a gordura se transforma, ela deixa de ser gordura visceral, volta a ser gordura alimentar, vai para as fezes e sai. Não, não tem isso. A gordura sai pela respiração. Tem muitas coisas, muitos detalhes importantes, né? Mas por que eu estou falando disso? Já não lembro. Mas o limiar, lembrei, por causa do hidrogênio, né? O hidrogênio está acumulado no nosso corpo e precisa ser jogado para fora. Entra o oxigênio, se junta com o hidrogênio, vai formar água para sair pela respiração ou para ser utilizado no nosso corpo. Então, ó, a importância das zonas de treinamento é isso. Eu tenho uma adaptação fisiológica na zona 1, outra adaptação fisiológica na zona 2 e outra adaptação fisiológica na zona 3. Se eu quero melhorar a economia de corrida, eu vou fazer treinos na zona 1. Se eu quero melhorar os meus limiares, eu vou fazer treinos na zona 2. Se eu quero melhorar o meu VO2 máximo, eu vou fazer treinos na zona 3. Se eu quero melhorar a velocidade, eu vou fazer na zona 4. Acima dos 100% do VO2 máximo. Então eu tenho 4 formas de treinar e 4 zonas de treinamento. Cada uma delas me dá uma adaptação, me fornece uma adaptação fisiológica diferente. Se eu sei qual é a zona 1 do meu atleta, a zona 2, a zona 3 e a zona 4, pô, fica muito mais fácil de eu treinar. Então, como eu falei com vocês, a gente tem os 4 domínios de intensidade. Então, a zona 1, domínio moderado, ou zona 1 ou domínio 1, né? O limite dele é o limiar 1, ou a velocidade da maratona, ou 75% do VO2 máximo. 75% a 80%. Os quenianos, que são os alienígenas, têm em torno de 82%, 83% do limiar 1. A população em geral fica em torno de 75%, alguns mais bem treinados, 80%. Vitor, aqui a velocidade da maratona, a pessoa nunca correu a maratona, então você não vai saber. Aqui é limiar 1. Pô, como que eu vou saber o limiar 1 se eu não faço o teste de lactato? Por isso que eu utilizo as zonas de treinamento. A zona 1, eu limito pelo VO2 máximo, até 75%. Zona 2, domínio pesado, é a velocidade dos 5.000 ou a velocidade crítica, que eu não vou nem falar a velocidade crítica aqui com vocês, mas seria o limiar 2, ou a velocidade dos 5.000, ou a velocidade crítica, ou 90% do VO2 máximo. Domínio severo, essa seria a zona 3, ele vai também entre a velocidade dos 5.000 e dos 400 metros. Então, aqui dentro você tem 3.000 metros, 2.000 metros, são as distâncias que você corre aqui dentro. Treinos de velocidade com distâncias menores do que 400 metros entra no domínio extremo. Por isso que eu trabalho com 4 zonas. Se eu tenho 4 domínios de intensidade, 4 adaptações fisiológicas diferentes em cada uma desses domínios, vale a pena eu entender bem esses domínios. Se vocês puderem, tira uma foto e coloca no Instagram. Guarda para vocês de recordação, porque aqui eu acho que está o resumo da palestra. Se vocês entenderem esse slide, vocês já conseguem prescrever treinos de corrida. Se vocês entenderem esse slide, aplicarem o conhecimento desse slide, só esse slide, vocês já conseguem prescrever minimamente algum treino de corrida. Vocês vão errar muito menos. Domínio 1, domínio moderado, é a zona 1, até 75% do VO2 máximo. Qual é o objetivo dele? É melhorar a resistência aeróbia. Como que eu faço isso? Melhorando a economia de corrida. Para melhorar a economia de corrida, eu tenho a hipertrofia das mitocôndrias, hiperplasia das mitocôndrias, ou seja, elas aumentam de tamanho e elas também se proliferam. E o que acontece na mitocôndria? Por que ela é tão importante para a gente? Toda a cadeia transportadora de elétrons, ou seja, toda essa usina de fornecimento de energia está dentro da mitocôndria. Se eu tenho uma usina maior, ela vai moer mais cana, vai gerar mais energia. A mitocôndria é isso dentro do nosso corpo. Por que eu faço 70% a 80% do volume semanal de treino na zona 1? Porque, aqui, ó, ela vai aumentar minhas mitocôndrias, aumentar o número e o tamanho. Aumenta
As enzimas oxidativas, elas vão trabalhar melhores e aumenta a capilaridade. Os meus capilares sanguíneos vão se ramificar. Pensa na raiz. Quando você faz o treino na zona 1, essa raiz vai se ramificando mais profundamente. Então, pô, se eu tenho mais raízes, se eu tenho mais capilares sanguíneos, o oxigênio vai chegar mais rápido, ou vai chegar em mais músculos. E por isso que o treino na zona 1 é tão importante. Por isso que eu falei no começo, tem que treinar leve para correr rápido. Aí o cara, pô, esse bicho é maluco. Aí você fala isso pro aluno, o aluno fala assim, professor, tá de sacanagem? Se eu quero melhorar a velocidade, o que eu vou fazer? Vou treinar a velocidade. Pô, tá certo, é claro. Mas o que sustenta o seu treino de velocidade é o treino na zona 1, é o treino leve, porque ele vai aumentar suas mitocôndrias, aumenta as enzimas oxidativas e aumenta os capilares. De que adianta você ter oxigênio? Aí vem a história do dilatador nasal, né? Tá entrando muito oxigênio. Beleza, mas se a sua enzima oxidativa não está trabalhando, não vai gerar energia por conta de ter mais oxigênio. Se você não tem os capilares sanguíneos, uma distribuição sanguínea melhorada, você não vai conseguir gerar tanta energia por conta de oxigênio. Você tem muito oxigênio, está entrando mais litros de oxigênio, mas se você não consegue utilizar, ou seja, na mitocôndria, se dentro dessa mitocôndria não tem enzima oxidativa, ou se antes de chegar na mitocôndria não tem um capilar para distribuir melhor, você atrapalha todo o seu treino. Aí não adianta você treinar velocidade. Então, zona 1, correr leve para melhorar a velocidade. Correr leve para conseguir ir distante. Treinar a zona 1 melhora economia de corrida e durabilidade. Domínio intenso é a zona 2, de 75% a 90% do VO2 máximo. Vai melhorar a capacidade aeróbia. Aqui melhora a resistência, aqui a capacidade e aqui a potência aeróbia. Objetivo, melhorar a tolerância ao lactato, que na verdade é a tolerância ao hidrogênio, e aumentar os limiares. Jogar a linha 1 e a linha 2 mais para a direita. Se aqui o limiar 1 dele está 10 km por hora, a minha intenção é que ele vá para 10,5 km por hora. Se aqui está em 12 km por hora, é que que o limiar 2 vá para a direita, que aumente essa velocidade, seja em 12,5 km por hora, por exemplo, né? Então, essa que é o objetivo da zona 2, 75% a 90% do VO2 máximo. O domínio severo, zona 3, 90% a 100% do VO2 máximo. Vai melhorar a potência aeróbia. Qual o objetivo? VO2 máximo. O que eu faço de 90% a 100% do VO2 máximo? Treinos intervalados longos, de 3 a 6 minutos de duração. E no extremo, zona 4, acima dos 100% do VO2 máximo, que é a capacidade anaeróbia. O objetivo, aqui sim, melhorar a velocidade. Vocês já viram aqui, né, quais são esses limites em relação às velocidades. Aqui a velocidade da maratona, aqui os 5.000 e aqui os 400. Então, zona 1, economia de corrida, até 75%. Quais treinos que eu faço aqui? Contínuo, fartlek. Zona 2, para melhorar o limiar de lactato, de 75% a 90%, eu faço fartlek ritmado. Né? Eu posso fazer um fartlek na zona 2. Ou seja, faço treinos mudando o ritmo, que é o fartlek, fazendo zona 1, zona 2, zona 1, zona 2, 500 metros na zona 1, 500 metros na zona 2. Ou então faço um ritmado. Eu vou fazer 6 km na zona 2. Qual a intensidade? 80%. Zona 3, VO2 máximo, HIIT médio, de 1 a 3 minutos, e o HIIT longo, de 3 a 6 minutos. E zona 4, HIIT curto, até 1 minuto de duração.